Fala aí, meu amigo! Bem-vindo ao nosso canal, rapaziada! Na aula de hoje a gente vai fazer a questão número 38 da iPhone, questão muito boa, muito interessante, sobre hidrostática, líquidos immiscíveis, teorema de Stevens, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito boa mesmo. É uma questão não muito simples, ela envolve alguns artifícios matemáticos, mas enfim, tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Lembrando, antes da gente resolver a questão, tá? Não esqueçam, dá like, se inscreve, compartilha, rapaziada. Juntos somos mais fortes, tá ok? A questão ela vai aparecer magicamente aí na tua tela. Questão na tela. Um líquido L1 com densidade D1 é colocado em um recipiente com dois ramos comunicantes e de iguais dimensões. Dois outros líquidos, L2 e L3, com densidades D2 igual a 4 gramas por centímetro cúbico e D3 igual a 2 gramas por centímetro cúbico, são, respectivamente, colocados nos ramos direito e esquerdo em quantidades tais que os façam atingir o mesmo nível no recipiente. Nota-se que a consequente elevação do nível de L1 no lado esquerdo é igual a 1/3 da altura da coluna de L3. Podemos concluir que a densidade D1 vale em gramas por centímetro cúbico. Vambora? Vem comigo, vamos resolver a questão? Olha só, meu querido, olha que interessante. Você tinha um líquido L1 e aí é adicionado dois outros líquidos, tá? Lembrando que os três líquidos são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. E olha só que interessante, a gente pode fazer a seguinte observação. Na questão ele diz que o líquido que está do lado direito é o L2, no ramo direito tá, é o L2, que está no ramo esquerdo é o L3, e aqui embaixo era o líquido L1, que já estava anteriormente. Tranquilo até aí. Mas vale pensar o seguinte, eu posso dizer que, eu posso chamar tá, a coluna líquida de L3 de H3. Tranquilo até aí? Professor, o que seria H3? H3 é o tamanho da coluna líquida do líquido L3. Tudo bem até aí? Tranquilo. E o tamanho da coluna líquida de L2, a gente chamou de quê? A gente chamou de H2, tá? Esse tamanho aqui. Tranquilo. Se você for observar, o que ele diz na questão? Na questão ele fala o seguinte, que é uma elevação no ramo esquerdo, tá ok? Do nível da água. E quanto que foi essa elevação? Volta lá no texto, meu amigo, que você vai ver. Ele diz pra gente que há uma elevação aqui, tá? De 1/3 de H3. Ou seja, se H3 é a altura da coluna líquida do líquido L3, esse tamanhozinho aqui vai ser o quê? Vai ser H3, tá? Sobre 3. Concorda comigo? É o que está dito na questão. Meu querido, olha que interessante. Pensa comigo. Se a partir dessa linha essa posição aqui de equilíbrio, anteriormente, tá? Houve uma elevação no ramo esquerdo de 1/3 de H3, o que você acha que vai acontecer com o ramo direito? Meu querido, se do lado esquerdo a coluna líquida subiu, no lado direito ela vai o quê? Ela vai descer na mesma proporção, tá ok? É o mesmo líquido, é o L1, então logo a gente pode ver facilmente que esse tamanho aqui, rapaziada, olha que legal. Esse tamanhozinho aqui é H3, tá? Sobre 3, 1/3. Tudo bem? 1/3 é a mesma coisa que H3 sobre 3. Tranquilo? Resumindo, aqui sobe 1/3 e aqui desce 1/3. Tá ok? Tá, mas Lacerda, e o que é esse H1 e esse H1 que você está chamando aqui? Excelente pergunta, meu querido. Excelente pergunta. Eu chamei de H1 a altura da coluna líquida que vai onde termina o líquido 3, ou seja, o tamanho da coluna líquida do líquido L1 no lado esquerdo. Tudo bem? Olha aqui, ó, do meu lado esquerdo, o tamanho dessa coluna líquida de L1 a gente chamou de H1. Tá ok? Ou seja, que vai desse ponto até essa extremidade aqui. A gente pode chamar esse ponto aqui de A, não tem nenhum problema, tá? Chamar esse ponto aqui de A e vou chamar o outro ponto, tá? Que está na mesma horizontal de B, no fundo do recipiente. Olha que interessante, olha que interessante. Eu chamei de H1 a altura da coluna líquida de L1, no caso, do lado esquerdo.
E do lado direito eu chamei o quê? De H1'. Ok? H1' é o tamanho dessa coluna líquida de L1. Tranquilo, né? Então a gente vai começar a fazer um algebrismo para melhorar a resolução dessa questão. A gente vai tentar relacionar essas alturas. Vem comigo. Vem aqui com muito carinho. Ó. Quanto é que vale esse tamanho, meu querido? Fala para mim. Quanto é que vale esse tamanho? Se você for reparar, esse tamanhozinho aqui é H sobre 3, 1/3, tudo bem? Esse tamanho aqui também é o quê? H sobre 3. Meu querido, H sobre 3 mais H sobre 3, quanto que dá isso? Pensa com carinho. Lacerda, acho que vai dar 2H sobre 3. Tá certo, tu é muito bom, cara. É isso mesmo. Então aqui vai dar 2H3 sobre 3. Tudo bem? Porque a gente está somando. Tranquilo. Agora, vamos raciocinar. É o seguinte. A gente chamou de H2 o tamanho da coluna líquida de L2. Esse tamanho aqui a gente chamou de H2. Concorda comigo? Agora, pensa comigo. Quem é H2? H2, pessoal, esse tamanho todo aqui é esse tamanhozinho aqui, tá? 2H3 sobre 3. Olha que legal. É esse tamanho aqui, tá? Mais esse tamanho aqui. Consegue visualizar? Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção? Estou querendo te dizer isso aqui. A minha altura H2, olha que legal, hein? H2 é igual a esse tamanho aqui, que é o quê? H3. Isso aqui é H3, meu querido. E olha só que legal. Lembra quem é esse aqui? 2H3 sobre 3. Olha que legal, tá? Mais 2H3 sobre 3. Fazendo essa continha, quanto que dá? Sabe fazer conta com fração? Claro que eu sei, ela certa. Tá pensando o quê? Eu sei, rapaz. Tô brincando contigo. Vamos lá. 3 vezes H3 vai dar 3H3. Concorda comigo? Perfeito. A gente vai somar, ó. 3H3 vai ficar 3H3 com mais 2H3. Aí você vai chegar ao seguinte resultado. H2 vai ser igual a 5H3 sobre 3. Concorda comigo? Certo? Tranquilo? Beleza, então a gente vai chamar isso aqui de equação 1. Equação 1. Ok? Agora, olha que interessante. O tamanho da coluna líquida de L1, do lado esquerdo, H1. E do lado, aqui no caso, desse lado direito, é H1'. A gente tem que pensar, meu querido, numa forma de relacionar essas duas. Como é que a gente pode relacionar H1 com H1'? E aí, o que tu acha? Pensa um pouquinho. Vai lá, faz o download. Olha pra cá com muito carinho. Olha pra cá com muito carinho, que você vai analisar o seguinte. Se você for observar, vem comigo. Isso tudo aqui, esse tamanho todo aqui, é H1. Concorda comigo? Agora, olha que legal. Quando a gente vem aqui, ó, H1, isso tudo aqui é H1. Mas se você for reparar, H1, o que é H1? É H1' mais 2H3 sobre 3. Concorda comigo? Conseguiu visualizar? De novo, se você for reparar, esse tamanhozinho aqui, do lado direito, ó, H1', tá? Mais 2H3 sobre 3 vai me dar quem? Vai me dar o H1. Então a gente pode fazer essa relação sem nenhum problema. Vamos lá então. Tá? Eu sei que H1 é igual a 2H3 sobre 3 mais H1'. Tranquilo? Tá, mas professor, quanto vale H1? Quanto vale H1'? Como é que a gente vai descobrir o valor desses caras? Aí que tá, meu amigo. Aí que tá. Excelente pergunta. Nem sempre você precisa saber esses valores, tá? Nem sempre. Por quê? Se a gente conseguir fazer uma relação entre essas alturas, colocar tudo em função de uma altura só. A gente tem H1, H1', H2 e H3. Ou seja, a gente tem 4 variáveis envolvendo a altura. Se a gente conseguir relacionar essas alturas com uma variável só, talvez a gente consiga resolver a questão mais fácil, tá? Provavelmente. Então, vamos tentar?
A diferença de altura, ou seja, H1 menos H1', como é que vai ficar, meu querido? Fala comigo. Vai ser igual a 2H3 sobre 3. Concorda comigo? Vou chamar essa equação de equação o quê? Equação 2. Tá? Chamar isso aqui de equação 2. Tranquilo? Ou seja, eu relacionei, ou melhor, nós relacionamos a altura H2 com H3, relacionamos a diferença entre a altura H1', H1 e H1', que é igual a 2H3 sobre 3. Então, por enquanto, estamos indo para um caminho legal. No fundo do recipiente, nessa horizontal, eu estou caminhando na mesma horizontal e dentro do mesmo líquido. Ok? Quem é esse líquido? Líquido 1. De acordo com o teorema de Stevens, tá? A pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto B. Tranquilo? Então a gente vai usar essa brincadeirinha. A pressão no ponto A tem que ser igual ao ponto B. Então aqui a gente tem superfícies isobáricas. De novo, ao longo de uma horizontal no mesmo líquido, tá? Em equilíbrio eletrostático, a pressão hidrostática ela é a mesma, ela é constante. Por isso que a gente pode chamar isso aqui de superfícies isobáricas, ao longo da mesma horizontal no mesmo líquido. Tranquilo? Então, vamos tentar resolver isso aqui. Pressão no ponto A. A pressão no ponto A. Ou melhor, vamos até fazer aqui, para ficar mais claro. A pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Tranquilo? Se você for reparar, ó Sérgio, eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica? Então, você pode colocar a pressão atmosférica, porque os dois ramos estão abertos e faz sentido, tá? Mas, no caso, pessoal, você vai acabar cancelando. Vou te mostrar. Porque você tem aqui, ó. Olha que interessante. Tu tem a pressão atmosférica aqui. Tá? Pressão atmosférica, PATM, né? Ou P0, como você preferir. Aqui também você tem a pressão atmosférica. Porque ambos estão abertos. Tá ok? E é interessante é o seguinte. Aí, se você quiser escrever, tá? De forma mais elegante, considerando até a pressão atmosférica, não tem problema, você pode fazer o seguinte. Quem é a pressão total no ponto A? Olha que interessante, hein? A pressão total no ponto A é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática da coluna do líquido 3, mais a pressão hidrostática da coluna do líquido 1, a essa altura H1. Tudo bem? Então eu tenho duas pressões hidrostáticas, devido à altura do líquido H1, líquido 1 a uma altura H1, líquido 3, ainda tem a pressão atmosférica. Tudo bem? Aí ficaria assim. No caso do A, seria pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, tá? Do líquido 3, mais a pressão hidrostática do líquido 1. Isso tem que ser igual. E como é que fica no caso do lado B? Nesse ponto B aqui. Ou melhor, do lado direito. Você vai ter o seguinte. Pressão atmosférica também. Pressão atmosférica, ATM. Mais a pressão exercida pela coluna líquida. Olha só que interessante. Vai somar a pressão hidrostática do líquido 2 mais a pressão hidrostática do líquido 1, mas é a altura H1'. Tranquilo? Então vai ser pressão hidrostática do líquido 2, tá? Mais a pressão hidrostática do líquido 1 a uma altura H1'. Vou te botar aqui P', tá? Para você lembrar que é associada a essa altura H1'. E o interessante é o seguinte, pessoal. É o que eu falei para vocês. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode cancelar a pressão atmosférica, tá? Então, por isso que eu não precisava escrever. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esses termos aqui. Tranquilo, tá? A gente vai pegar essas expressões aqui e vamos escrever aqui em cima. Tranquilão? Então vem comigo. A gente vai fazer o seguinte. Como é que a gente calcula a pressão hidrostática do líquido 3? Lembra? Pressão hidrostática DGH. Vamos lá. Pressão hidrostática DGH. Na verdade, você pode chamar de... Se você preferir, enfim, pode chamar de densidade do líquido 3. Tem gente que chama de massa específica, Mi3. Tem gente que chama de
ρ3, tá? Enfim, tudo isso vai significar a mesma coisa, porque no caso de um líquido, a massa específica e a densidade é a mesma. Então, a letra que você quiser usar vai mudar o quê? Nada. Lembra como é que a gente calcula a pressão hidrostática, rapaziada? Tá lembrado? A pressão hidrostática exercida pela coluna líquida do líquido L3, como é que você calcula? É a densidade dele, tá? Densidade do líquido 3, vezes quem? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna líquida dele, que é H3, mais e a pressão hidrostática pelo líquido 1 no ramo esquerdo. Lembra que a altura aqui é H1. Não esquecem, meu querido. Vai ser o quê? Vai ser ρ1, tá? Vezes G, vezes H1, tudo bem? Tudo desse cara aqui. Isso tem que ser igual. Agora a gente vai calcular a pressão hidrostática da coluna líquida de L2. Mesma coisa, vai ser densidade do líquido 2, tá? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna líquida dele, que é H2. Mas, e agora? Lembra? O pH1' é a pressão exercida pela coluna de L1 a essa altura H1', ok? Então vai ser o quê? Vai ser ρ1 vezes G vezes H1'. Tranquilo? Eu te pergunto, olha pra cá com muito carinho, cara. Olha com muito carinho. A gente pode cancelar alguma coisa aqui? O que tu acha? Sim ou não? Lacerda, eu posso cortar a gravidade? Cara, tu é muito bom. Deve, tá ok? Ela se repete em todos os termos, então a gente pode cancelar tranquilamente, tá? Então vamos cortar a gravidade. Lembra? Espada de Samura. Corta. Sai, sai, sai da minha frente. Corta. Pronto. Ok? Agora, rapaziada, o que ficou? Ficou ρ3H3 mais ρ1H1 igual a ρ2H2 mais ρ1H1'. Tranquilo, né? Tá ficando muito bonito. O que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou reescrever isso nessa parte superior. Então vamos lá? Como é que vai ficar? Vai ficar ρ3H3 mais densidade do líquido 1, H1, tem que ser igual a densidade do líquido 2, tá? Vezes H2, mais a densidade do líquido 1, vezes H1'. Professor, tu não botou o símbolo de vezes. A gente subentende que é multiplicação, tá, rapaziada? Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos substituir primeiro, pessoal. Olha o que a gente pode fazer. Como a gente quer a densidade do líquido 1, a gente pode isolar. Concorda comigo? Vou pegar esse cara, onde está aqui, P1H1', vou mudar ele de lado, tudo bem? E vou passar o densidade do líquido 3H3 para o outro lado, tudo bem? Então vamos lá. Onde tem densidade do líquido 1, a gente vai separar. Então vai ficar aqui ρ1H1 menos ρ1H1', tá? Tem que ser igual. Aqui a gente vai ter ρ2H2 menos, porque vai mudar de lado, muda de sinal, menos ρ3H3. Agora, pessoal, olha o que a gente pode fazer. Olha que maneiro. A gente pode colocar o ρ1 em evidência. Concorda comigo? Vou colocar esse cara aqui em evidência e aí você vai ter o seguinte. ρ1 que multiplica, quem é que ele vai multiplicar? H1 menos H1'. Isso tem que ser igual a ρ2H2 menos ρ3H3. Mas, meu querido, vem pra cá. Tá lembrado? Quem é H2? H2 é 5H3 sobre 3. Lacerda, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Quer dizer, então, onde está aqui? H2. A gente vai substituir por 5H3 sobre 3. Perfeito. Exatamente isso, tá? A gente vai substituir. Então vai ficar ρ2, densidade do líquido 2, vezes, vamos colocar aqui, ó, 5H3
5H3 sobre 3, tá? Menos Rho3H3. Tranquilo? Você lembra quem é H1 menos H1'? Quem é H1 menos H1', meu querido? Fala comigo, tá lembrado quem é? Ora, olha pra cá na equação 2. H1 menos H1' é 2H3 sobre 3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, tudo bem? Onde está H1 menos H1', a gente vai colocar essa relação aqui. 2H3 sobre 3. Vamos lá então? Então vamos lá, pessoal. Rho1 vezes 2H3 sobre 3 tem que ser igual a Rho2 vezes 5H3 sobre 3 menos Rho3H3. E o interessante é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, multiplicar por 3 dos dois lados, tá? Mas para que, professor, multiplicar por 3 dos dois lados? Para tirar esse 3 aqui, tudo bem? Quando a gente faz isso, pessoal, ou seja, multiplicar por 3 dos dois lados, isso é um artifício matemático bem simples, tá? Nada demais. Só para tirar esse 3 aqui. Tá? Quando você multiplica por 3 dos dois lados, tá? Aqui por 3 e aqui também por 3, como é que vai ficar? Você vai ter o seguinte, tu vai cortar aqui, tudo bem? Então aqui vai ficar Rho1 vezes 2H3 tem que ser igual, porque esse 3 corta com esse 3, tá, pessoal? Por isso que fica assim. Aí, ou seja, a gente fez isso aqui, ó. Tudo bem? Aí ficou 2H3. Mas, Lacerda, pode fazer isso? Claro que pode. Estou multiplicando dos dois lados pelo mesmo valor, não tem nenhum problema. Então, quando a gente multiplica esse termo aqui, esse 3 também vai cancelar com esse 3. Então vai ficar Rho2 vezes 5H3 menos, olha que interessante, a gente vai multiplicar esse cara aqui, tá ok? Então vai ficar menos 3 Rho3H3. Lacerda, a gente pode cortar o H3? Deve. Por isso que a gente fez todas essas relações, tá, pessoal? Cortando o H3, você pode e deve, tá ok? E vamos isolar a densidade do líquido 1. Como é que fica isolando a densidade do líquido 1? Muito tranquilo, né, meu povo? Vamos lá. A densidade do líquido 1, Rho1, vai ser igual a 5 vezes a densidade do líquido 2, ok? Então vai ser 5 vezes Rho2 menos 3 vezes Rho3. Tudo isso dividido, ó, esse 2 aqui vem para cá dividido, tá? Por 2. Agora a gente vai substituir. Veio na questão quanto é que vale, rapaziada? Ó, a densidade do líquido 2 vale 4. Então 5 vezes 4, 5 vezes 4, menos 3. A densidade do líquido 2, a densidade do líquido 3 vale 2. Então, menos 3 vezes 2, tá? Tudo isso dividido por 2. Ora, faz a continha comigo. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Então, aqui você vai ter menos 6. 20. Tá? Então, rapaziada, ó, aqui vai dar 20. Esse termo aqui, ó. Esse aqui vai dar 20. E aqui você vai ter 6. 20 menos 6, quanto que dá? Fala comigo. Ora, 20 menos 6 dá 14. E quanto é que é 14 dividido por 2? 7. Então, logo, tá? A densidade do líquido 1 é igual a 14 sobre 2. Daí você tem que a densidade do líquido 1 vai ser igual a 7 gramas por centímetros cúbicos. Tá? E aí, veio? Qual é a opção correta? Letra C, Lacerda. Acertou, moleque. Letra C. Senhores, essa questão é muito legal. Vale a pena você rever esse vídeo várias vezes até você entender muito bem esse tipo de questão. Por quê? Porque é uma questão considerada no nível avançado, não é uma questão básica de hidrostática. Espero que eu possa ter te ajudado a entender
esse assunto, tá, rapaziada? Então, muito obrigado mesmo, tamo junto, pessoal. Até a próxima. Nunca desista, rapaziada.